Então, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre o protocolo OVACI, a obstrução de vias aéreas por corpos estranhos, é isso que significa a sigla. E aí, por que é importante a gente falar do protocolo? Por que é tão importante a gente falar de obstrução de vias aéreas dos corpos estranhos? Vocês acabaram de ver a aula sobre RCP em crianças e eu falei para vocês bastante sobre a questão da ventilação, que nos adultos não é tão importante, mas nas crianças é. Por que essa ventilação é tão importante? Quando a gente pega para ver as causas de óbitos, das 10 primeiras, né, onde está a 10ª aspiração de corpo estranho, vocês veem que, vamos contar aí, a prematuridade, anomalias congênitas, asfixia e trauma no nascimento, septicemia e outras infecções neonatais. As 4 primeiras não é muito do nosso controle, né? São pormenores do nascimento dessa criança, infelizmente acabam levando muito ao óbito infantil, mas não é muito controlável. As infecções do trato respiratório inferior, doenças diarreicas, meningite, desnutrição são bastante controláveis, deveriam ser melhores controladas do que são, mas se vocês verem, isso aí é um estudo epidemiológico brasileiro que foi realizado. Então, vocês veem que a aspiração de corpo estranho está lá em 10º lugar. Então, mata bastante gente. Se você for colocar dentro das causas de óbitos tratáveis ou das causas de óbitos que a gente pode interromper o curso da doença, ela seria a 4ª, né, a 3ª ou 4ª depois de desnutrição. Então, uma causa muito prevalente que a gente tem que tomar cuidado. Aí eu trouxe essa imagem para vocês porque eu queria que vocês se imaginassem num lugar como esse e eu falasse para vocês que no meio dessas pessoas tem alguém que está se asfixiando com um corpo estranho. Como é que a gente vai identificar uma criança, ou como a gente vai identificar alguém que está que as suas vias aéreas estão obstruídas? Como você os pormenores dessa criança? Se eu falasse para vocês que esse menino em questão está obstruído, como é que a gente vai saber, como é que a gente vai identificar essa criança? Então, quais são os sinais da obstrução de vias aéreas? A gente vai ter uma criança tossindo no início, ela vai tossir bastante, porque aquele corpo estranho está ativando os sensores da tosse, então você vai tossir tentando jogar esse corpo estranho para fora. Vai ser uma tosse, vai ser um quadro de início súbito, então você não vai ver uma criança tossindo o dia inteiro e de repente ela está tossindo mais e está ficando dispneica, está perdendo a respiração. Isso provavelmente são outras causas. Os sinais de obstrução de via aérea é um início súbito, de repente a criança estava bem e não está bem, está muito mal e está ficando roxa, enfim. Ela vai estar incapaz de respirar ou de emitir sons, então você vai tentar conversar com a criança, ela vai ficar sem conseguir emitir nenhum som e sem conseguir respirar. E ela vai estar numa angústia respiratória muito grande. Não sei se alguém aqui já se entalou, já engoliu alguma coisa e que impediu você de respirar. Você vai estar numa angústia respiratória. Você vai ver a criança numa angústia respiratória muito grande, botando a mão no pescoço, tentando tirar aquele corpo estranho das vias aéreas. Então, na situação 1 que eu trouxe para vocês, você está de plantão em uma UPA e seu parceiro de plantão está atendendo uma emergência e vem uma mãe correndo na UPA pedindo para você salvar o bebê dela, que tem 4 meses e está engasgado e ela não sabe o que fazer. E ao ver a criança, você vê que ela está responsiva, pupilas reativas, está chorando, está tossindo muito e sem conseguir respirar com facilidade. Então esse é um caso de quê? Tosse bastante, sem conseguir respirar com facilidade, a gente está diante de uma obstrução, lembrando da tosse e sem conseguir respirar, em um bebê, né, em um lactente, e ele está responsivo e a obstrução, por enquanto, é leve. O que a tosse representa? A tosse é ar passando pelas vias aéreas, então por isso que a gente está dentro de uma obstrução incompleta. Então, se a gente tem uma tosse, a gente está no início do caso e ainda tem ar passando, que é um bom sinal se a gente pensar numa obstrução
não tão leve, é uma obstrução mais aguda, mais grave. O que fazer então? Você vai observar como a gente está tratando de um lactente, você vai observar o caso e vai acalmar a mãe. Por quê? Porque muito provavelmente o que esse lactente ingeriu para estar passando por essa tosse é leite, é líquido. Então o que a gente tem que fazer inicialmente, como ele está numa obstrução leve, você está vendo o ar passando, ele está conseguindo respirar, mas com bastante dificuldade. Então, o principal que você tem que fazer nesse caso não é focar no bebê, mas sim focar na mãe. Não que você vá tirar os olhos do bebê, mas tentar acalmar aquele momento de agonia da mãe. Então, pessoal, ainda na situação 1, você estava observando o bebê, como a gente falou, e tentando acalmar a mãe, mas aí no desenrolar do período que você estava observando o bebê, você percebe que a tosse começa a diminuir. Aí pensa, opa, coisa boa. Não, no entanto, em vez da melhora do quadro, você percebe uma piora da situação do bebê. Por que a piora? Ele parou de tossir e não chora mais, mas ainda está responsivo. Então, vamos voltar lá na como identificar uma criança que está com as vias aéreas obstruídas. A gente lembra que se ele para de tossir e se ele não está chorando, quer dizer que ar não está passando, ou seja, é uma obstrução mais grave. Então, como ele ainda está responsivo, a gente vai estar diante, no caso, de uma obstrução em lactente, responsivo, mas uma obstrução grave agora. Então, o que fazer para desobstruir as vias aéreas desse paciente? Lembrando que, se ele está numa obstrução grave, a gente para de pensar naquele quadro inicial de uma obstrução por líquido e começa a pensar numa obstrução sólida, algo que esse lactente engoliu, uma moeda, um brinquedo, algo nessa ideia. E foi parar nas vias aéreas. Então, o que fazer num caso de uma obstrução em lactente responsivo grave? O paciente ainda não entrou, não perdeu responsabilidade, ainda não entrou numa PCR. O que a gente vai fazer? A primeira manobra, a gente vai apoiar o corpo, o tórax, o tronco desse paciente no nosso antebraço e na nossa mão, vai inclinar a cabeça para que ela fique numa posição inferior ao resto do corpo dele, e vai promover 5 tapas nas costas usando a base, a região do carpo da mão, posicionando a mão na região da fúrcula, da clavícula e fazendo esse contato com a base da mão. Fez 5 vezes essas palmadas nas costas do bebê, a gente vai virar esse bebê e vai realizar mais 5 compressões, como se estivesse fazendo uma massagem cardíaca. E fica nesse 5-5 até o bebê retornar consciência ou se caso ele piorar. No caso, isso são as manobras para menores de 1 ano. Quando a gente trata de um maior de 1 ano, a gente já vai pensar numa manobra igual a do adulto, colocando as mãos abaixo do externo e realizando aquela pressão para tentar expelir o corpo estranho. Essa é a particularidade do Ovassi na pediatria que eu trouxe para vocês. Ainda na situação 1, vocês realizaram aquelas manobras e conseguiram salvar o bebê, mas se não tivesse sido tão fácil e essa criança evoluísse para perda de responsividade. Lembrando que quando a gente fez a nossa aula do BLS, a primeira coisa a gente vai checar se essa criança está responsiva, se está chegando oxigênio, que é o que traduz para chegar oxigênio no cérebro dessa criança, e ela está traduzindo isso em responsividade. Então, se a primeira coisa que a gente checa é a responsividade e essa criança evoluiu de uma obstrução simples para uma obstrução grave e agora está sem responsabilidade, o que é que a gente está diante? O que é que está diante da gente? É uma parada cardiorrespiratória. Então, vocês vão checar pulso, a gente vai fazer todo aquele procedimento que a gente viu na primeira aula de suporte básico em pediatria. Uma outra coisa que a gente pode proceder a fazer, principalmente em ambientes hospitalares, onde as pessoas são treinadas, é tentar abrir a boca dessa criança e tentar ver se a gente consegue retirar o corpo estranho com as nossas próprias mãos. O que não é uma manobra muito indicada para profissionais ou para leigos que não são treinados.
porque o que a gente pode acabar acontecendo ao tentar retirar esse corpo estranho, então tem que ser feito com muita cautela, é jogando esse corpo estranho mais para dentro e piorando ainda mais o caso que a gente está nas nossas mãos, beleza? Então, situação 2. Agora a gente está num OBS, é um ambiente de atenção primária, é mais tranquilo, né? Sinto informar que não é, pessoal. Você chegam casos de tudo quanto é jeito nas UBSs e a gente, como futuros médicos, vamos precisar tratar esses casos que chegam. Então você chega com essa criança de 6 anos, uma mãe desesperada, como sempre, bate na porta do seu filho, no seu consultório com ela assim, ela com a mão na garganta, a face ficando vermelha, no caso os lábios não estão roxos, mas ela não consegue falar, lembrando no primeiro ponto dessa aula como identificar uma criança que está com as vias aéreas obstruídas, então ela não consegue falar, ela não consegue respirar, ela está numa angústia respiratória, como vocês podem ver, como prosseguir, né? A gente vai fazer a manobra de Heimlich, como é uma criança grande, é a mesma manobra que a gente faz no adulto. Então a criança está lá em angústia respiratória, a gente vai colocar o punho logo abaixo do externo e vai realizar essas compressões com as duas mãos, uma compressão, vamos dizer, em diagonal, né, para cima, tentando fazer com que esse corpo estranho saia das vias aéreas. Essas foram algumas referências das duas aulas que eu trouxe para vocês, pessoal, tanto da BLS quanto da UVASI. Espero que vocês tenham gostado, façam boa prova e até uma próxima monitoria ou uma próxima encontro